Olá, pessoal. Vamos começar então a nossa primeira aula. Na exposição de hoje, eu vou abordar algumas questões referentes aos multideterminantes da etiologia da obesidade e da fisiologia do controle do peso corporal. São aspectos já bastante conhecidos na área de saúde, mas que é válido relembrar e nos atualizarmos nesses conceitos para iniciar a discussão que nós iremos fazer acerca da obesidade ao longo desse curso. Então, a obesidade, a definição dela, né, ela é uma doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal em um nível que compromete a saúde dos indivíduos, cujo diagnóstico é realizado pelo IMC, que é calculado pelo peso dividido pela altura ao quadrado. Indivíduos com IMC acima de 25 são classificados com excesso de peso e com IMC acima de 30 diagnosticados com a obesidade. Então, nessa primeira frase, né, que já define a obesidade, nós já temos algumas incoerências relacionadas à nossa prática, que é a forma como o diagnóstico da obesidade é feito. Por quê? O IMC, ele não consegue distinguir se o excesso de peso, ele é advindo da gordura ou não, mesmo que estudos populacionais mostrem que, na maioria dos casos, essa premissa seja verdadeira. E dois, o IMC por si só, ele não consegue avaliar se o excesso de gordura ou o excesso de peso está comprometendo a saúde desse indivíduo. Então, aqui fica só um spoiler de uma discussão que nós vamos ter mais adiante, mas que muitas vezes nós estamos realizando um diagnóstico pouco sensível relacionado à obesidade, colocando o peso e a gordura como um patamar central e deixando de lado alguns aspectos mais importantes relacionados à saúde do indivíduo que nós estamos atendendo. Então, apesar desse critério diagnóstico, que sempre foi criticado e ainda não foi mudado, né, e precisa ser revisto, para que a gente possa realizar um diagnóstico mais sensível relacionado à identificação de quando o excesso de peso, né, ou o excesso de gordura está de fato comprometendo a saúde, a gente precisa lembrar, né, que como a obesidade ela é uma doença complexa, a gente precisa avaliar toda essa complexidade que está envolvida na doença que nós estamos tratando, não só a obesidade. Então, na literatura, existe um consenso, né, de que a etiologia da obesidade ela é bastante complexa, apresentando um caráter multifatorial que envolve fatores históricos, ecológicos, políticos, socioeconômicos, psicossociais, biológicos e culturais. No entanto, os fatores mais estudados dizem respeito ao binômio dieta e atividade física. E o objetivo dessa formação é ampliar esse olhar e vermos aonde nós, profissionais de saúde, podemos e devemos também atuar, né, nesses outros aspectos em relação aos nossos pacientes com obesidade. Então, no que diz respeito às influências históricas e ecológicas da obesidade, é sabido que a ascensão da obesidade no mundo, ela é resultante do fenômeno da transição nutricional, que é caracterizada pela modificação nos padrões de distribuição dos agravos nutricionais de uma dada população no tempo. Ou seja, existe uma redução na prevalência da desnutrição e um aumento na prevalência da obesidade. E mais recentemente, especificamente no Brasil, no agravo da situação de insegurança alimentar, que é caracterizada pela elevada prevalência de ambos os agravos. Os principais determinantes desse aumento da prevalência da obesidade no mundo, ele é oriundo das mudanças que vêm ocorrendo nos padrões de alimentação e atividade física das populações, que se correlacionam diretamente com as mudanças econômicas, sociais e demográficas decorrentes do processo de modernização mundial. Isso é, a modernização das sociedades, ela desencadeou e fez emergir um novo modo de vida, no qual a oferta e o consumo dos alimentos aumentou expressivamente devido ao desenvolvimento da tecnologia alimentar.
As modificações na alimentação, elas referem-se à crescente incorporação pela população da denominada dieta ocidental ou dieta moderna, que é caracterizada como uma dieta rica em gordura, principalmente de origem animal, açúcares e alimentos refinados, e, em contrapartida, pela quantidade reduzida de fibras e outros carboidratos complexos. Por outro lado, a redução da atividade física e a adesão a estilos de vida mais sedentários devem-se a alterações na esfera do trabalho, do lazer e do modo de vida moderno. Então, aqui já fica uma reflexão, né, que a gente vai trabalhar mais tarde. Como que a gente exige que uma pessoa tenha uma vida fisicamente ativa se ela precisa trabalhar durante 8 horas por dia sentada na frente do computador ou fazendo uma atividade sedentária? Como que a pessoa vai cumprir essas exigências de saúde se a definição cultural de lazer é quando se tem um tempo livre, se deitar no sofá e assistir um filme, uma série, se a gente está cada vez mais antenado em jogos, né? Então, o lazer atual, né, da nossa sociedade moderna, ele também é um lazer muito sedentário. Então, além das alterações no trabalho, a gente também tem essas alterações nos padrões culturais de lazer que acabaram diminuindo muito a nossa atividade física. Então, foi isso. A incorporação de tecnologia na nossa sociedade, ela modificou muito desses conceitos, né? Hoje em dia, o trabalho e o lazer e o nosso modo de vida, eles estão muito associados à tecnologia e ao desenvolvimento tecnológico, que é caracterizado por atividades que exigem uma menor mobilidade física. Um outro ponto importante relacionado à etiologia da obesidade, ela diz respeito à contribuição dos fatores genéticos e metabólicos. Nessa direção, a teoria da economia energética, ela vem sendo apontada como uma possível contribuinte para o desenvolvimento da obesidade. Segundo essa teoria, em situações de adversidades biológicas e sociais em que há um déficit de energia, o organismo aciona uma série de mecanismos metabólicos adaptativos que visa promover a redução do gasto energético como uma estratégia de sobrevivência. Essa adaptação leva o organismo a um novo ponto de equilíbrio, em que o gasto energético ele fica inferior ao habitual. E nesse cenário, um aumento na ingestão de alimentos pode levar a um ganho de peso maior que o habitual, em decorrência do aumento dessa eficiência metabólica adquirida. Então, de acordo com essa teoria, que já é bem embasada e conhecida pela ciência, a consequência biológica e metabólica de realizar uma dieta restritiva é um aumento na eficiência metabólica do organismo, para que ele consiga gastar menos energia e armazenar mais gordura. Então, aqui eu deixo também mais uma pergunta para reflexão. Será que a prescrição indiscriminada de dietas restritivas e a cultura de se fazer dieta que a nossa sociedade vive não podem estar provocando um aumento de peso na população? Porque será que a gente não está induzindo vários organismos a melhorar essa eficiência metabólica de armazenar mais gordura, com essa prescrição indiscriminada de dietas restritivas? E eu deixo uma outra pergunta também. Será que quando o nosso paciente com obesidade chega naquele efeito platô, né, num processo de emagrecimento, será que esse efeito platô não pode ser benéfico? Uma vez que mostra que o organismo está se adaptando a esse peso perdido, porque nós, profissionais de saúde, brigamos tanto com esse efeito platô. Quando o paciente, às vezes, sei lá, já tem uma meta de perder 20 quilos, o paciente perde 10 quilos e depois fica um tempo estagnado nesse novo peso. E nós, profissionais, ficamos frustrados, porque não está conseguindo perder mais, porque a gente tinha colocado uma meta de 20 quilos, né, que ela teria que perder na nossa cabeça.
Aí nós prescrevemos uma dieta ainda mais restritiva, pedimos para essa pessoa aumentar a atividade física, e muitas vezes pensamos até, será que não está na hora agora, então, de entrar com medicamento para conseguir perder esses últimos 10 quilos? Só que a gente está pensando na nossa expectativa daqueles 20 quilos perdidos. E se a gente pensar, não, já perdeu 10, talvez para a saúde dessa pessoa, esses 10 quilos já estejam bons, e se ela conseguir se adaptar e manter essa perda, talvez a gente tenha efeitos muito mais benéficos do que ficar forçando a barra para que ela chegue naquela meta inicial. Então, um outro ponto que a gente vai discutir muito aqui nesse curso é sobre as nossas expectativas e sobre as metas que a gente coloca para perda de peso em pacientes com obesidade. A gente precisa tentar adequar um pouco mais, né, alinhar melhor, né, o que é possível, o que a literatura mostra e as nossas expectativas. Então, eu já estou deixando aqui, né, algumas perguntas para reflexão, né, porque a ideia desse curso é exatamente, além de nos atualizarmos, relembrarmos essas questões da fisiopatologia, da obesidade, mas também termos um espaço para refletirmos sobre essas nossas práticas, né. Então, por exemplo, a gente sabe que perder peso ajuda para um paciente que é hipertenso a reduzir a hipertensão arterial. Então, digamos que um indivíduo que tinha 120 quilos, né, perdeu peso e hoje ele está com 113. Então, ele já teve o seu risco de desenvolver hipertensão reduzido. E se ele era hipertenso, hoje, se a causa dessa hipertensão fosse o excesso de peso, ele já deve ter tido um melhor controle pressórico, porque ele já veio de 120 para 113. Então, ele já teve uma perda aí de 5 a 7% do seu peso corporal. Então, por que eu, profissional de saúde, continuo insistindo que esse indivíduo precisa pesar 80 quilos, que ele ainda precisa perder mais 30 quilos, que eu quero que ele tenha um IMC de 25, de 26, né, e não de 30? Então, a gente tem que tentar realinhar um pouco essas metas, porque a gente vai se sentir tendo mais sucesso nas nossas prescrições, nos nossos tratamentos, e os nossos pacientes também vão se sentir mais bem-sucedidos na hora que a gente conseguir trabalhar com essas metas menos ambiciosas, né, mas que são mais realistas também. Então, continuando, né, com os fatores genéticos e metabólicos envolvidos na gênese da obesidade, é válido destacar alguns pontos. A genética, ela exerce uma influência direta no apetite, no comportamento alimentar e no gasto energético, mais especificamente na taxa metabólica basal, que é responsável pela maior parte do gasto energético diário. Assim, o peso corporal, ele é regulado por uma interação complexa de hormônios e neuropeptídeos, sob o controle principal de núcleos hipotalâmicos responsáveis pela manutenção homeostática do organismo. Então, mutações nos genes de hormônios e neuropeptídeos, dos seus receptores e dos seus elementos regulatórios também estão associados à obesidade. Desses hormônios e neuropeptídeos que são anorexígenos, né, isso é, aqueles que promovem uma maior saciedade e redução do apetite, os mais estudados são a leptina, que é secretada pelo tecido adiposo subcutâneo, a colecistocinina e o peptídeo YY, que são liberados pelo trato gastrointestinal após estados alimentados, assim como a leptina, que também é liberada pelo tecido adiposo na presença de insulina. E todos eles, ao nível cerebral, promovem uma saciedade após uma refeição. Nós também temos os hormônios e peptídeos orexígenos, isso é, que aumentam o apetite, que são a grelina, secretada no trato gastrointestinal, no estômago, o neuropeptídeo Y, sintetizado no sistema nervoso central, e a redução, né, dos níveis de insulina e leptina acaba ativando esses neurônios produtores de neuropeptídeo Y no hipotálamo, e a leptina também inibe a sua síntese.
e isso vai fazendo, então, o controle do apetite. Sabe-se que a deficiência de leptina e a produção excessiva de grelina podem levar à obesidade. No entanto, a deficiência congênita da leptina é responsável somente por 1 a 2% dos casos de obesidade mórbida precoce. O conhecimento mais detalhado das vias do controle do apetite, eles são bem conhecidos, especialmente, né, pela indústria farmacêutica, que já desenvolveu medicamentos que atuam nessas vias para tentar controlar a ingestão dos alimentos. Mas, até agora, os estudos têm apontado que o tratamento farmacológico da obesidade, ele tem produzido resultados um pouco decepcionantes. Muitos medicamentos para a obesidade, especialmente os anorexígenos, já foram retirados, inclusive, do mercado por exibirem relações risco-benefício claramente desfavoráveis. Embora causem uma perda de peso nas primeiras semanas de tratamento, a redução de peso, né, que é atribuível aos anorexígenos, né, isso é, a perda de peso que excede aquela alcançada apenas com dieta e exercício, ela é, em geral, modesta. E uma recuperação parcial do peso ocorre quando esses medicamentos são utilizados por um período superior a 1 ano. Além disso, em quase todos os casos, a perda de peso alcançada com inibidores de apetite, ela é revertida quando o medicamento é interrompido. E como a obesidade, ela é uma doença crônica e o peso é recuperado com a interrupção do fármaco, acredita-se que reduções mais modestas de peso, ali de 5 a 10% do peso corporal, alcançadas com dieta e exercícios, melhorem as comorbidades da obesidade e tenham menos efeitos deletérios para a saúde desse paciente do que o uso de fármacos. Estudos também mostram que mesmo reduções modestas de peso, né, obtidas com inibidores de apetite, não são necessariamente traduzidas em benefícios à saúde no longo prazo, né? Isso é, naquela redução da morbidade e mortalidade associada ao excesso de peso. Então, hoje a gente ainda não tem um medicamento que a gente fale para a obesidade, que fale que este medicamento é padrão ouro, né? Então, alguns casos, eles vão ser indicados, né? Essa prescrição vai ser indicada, a avaliação pelo período de tempo que ela vai ser indicada precisa ser trabalhada individualmente, a gente não tem um consenso, mas é importante, quando a gente estiver fazendo tratamento de obesidade, pensar em todos esses outros fatores maiores, né, que estão envolvidos também, e entender por que é tão difícil essa perda de peso sustentada. Agora, saindo um pouco dos aspectos biológicos e entrando nas questões socioculturais e simbólicas envolvidas na etiologia da obesidade, vale a reflexão de que a obesidade, enquanto um atributo físico, ela é percebida, interpretada e influenciada pelo sistema social em que ela está inserida. Isso é, os valores socioculturais relacionados à obesidade, eles podem variar de uma sociedade para outra e nos diferentes contextos históricos. Isso é, a ideia de que a saúde, anteriormente, ela já esteve associada à corpulência e hoje ela tem o seu significado modificado com novas concepções e crenças culturais acerca do corpo magro. Então, a nossa visão sobre a obesidade, e quando eu digo a nossa visão, eu estou me referindo à visão que a sociedade tem, né, dentro do seu conjunto de normas e valores, né, o que é a visão que essa sociedade tem em relação à obesidade, essa visão mudou muito ao longo do último século. Hoje em dia, a sociedade impõe um padrão corporal em que o corpo magro, delineado, estético e eternamente jovem, ele é associado a uma mensagem inquestionável de saúde. Isso porque as estruturas atuais de produção e consumo, elas induzem a representação do corpo enquanto um objeto de troca. Nesse sentido, a higiene, a moda, os cosméticos, a estética, os diferentes tratamentos corporais, as várias modalidades esportivas e inclusive o erotismo são recursos rentáveis para se alcançar um padrão de corpo vigente. Então,
Economicamente falando, se criar um padrão corporal difícil de se atingir, acaba ativando uma série de áreas no setor econômico. E a constante insatisfação corporal, por mais que seja mais voltada e mais evidente nas mulheres, mas acaba atingindo homens também, essa insatisfação faz com que as pessoas consumam muito mais e aumenta o consumo da indústria da moda, dos gêneros alimentícios, né, os lights e diets, o consumo dos mais diversos cosméticos que prometem impedir o processo natural de envelhecimento, dentre tantos outros ramos da economia que estão direto ou indiretamente relacionados a essa insatisfação e essa sensação de estar em um estado distoante dos padrões de normalidade na cultura, que é onde a obesidade está inserida. Então, nesse aspecto, fica aqui mais uma reflexão. Até onde nós, profissionais de saúde, somos intolerantes com a presença da obesidade pelas suas repercussões na saúde física e até onde nós somos intolerantes com a presença da obesidade porque nós vivemos nessa sociedade que coloca a obesidade dentro de um estado culturalmente distoante e inaceitável. A pergunta eu estou avaliando se a gordura do meu paciente está sendo prejudicial para ele ou eu estou mandando ele perder essa gordura antes mesmo de fazer essa avaliação mais aprofundada. Então, aqui fica outra pergunta para reflexão. E não se preocupem, porque depois eu vou colocar essas perguntas lá no chat da plataforma e além de escutar um pouco vocês, a gente vai conseguir discutir juntos um pouco melhor essas questões que eu estou trazendo aqui. Continuando, né, aqui, e para finalizar os fatores envolvidos na gênese da obesidade, vamos falar sobre os fatores psicológicos. Nas primeiras décadas do século XX, os indivíduos com obesidade, eles eram vistos como os únicos culpados pela sua condição e eram percebidos como tendo uma baixa autoestima, um excesso de ansiedade e egoístas por comerem mais que os outros indivíduos. Então, notem como já existia um valor moral bem forte envolvido na presença da obesidade. Agora, estudos atuais apontam que a população geral de pessoas com obesidade, ela não apresenta níveis maiores de psicopatologia quando comparadas à população geral sem obesidade. Isso é, em outras palavras, ser gordo não significa ter problemas psicológicos, sendo necessário desmistificar essa crença que é muito utilizada como explicação para o excesso de peso. No entanto, a obesidade ela pode gerar prejuízos à saúde emocional, uma vez que um ambiente competitivo com altas expectativas da adequação a um corpo padronizado, ele pode criar diversos problemas na realização pessoal para um indivíduo, e com ou sem obesidade, diga-se de passagem. Então, eu trouxe uma série de dados até aqui, porque a noção de que as causas do excesso de peso depende de falhas dos indivíduos, como preguiça e gula, né, que é esse binômio dieta-atividade física que é tão enfatizado por nós, profissionais de saúde, ela deriva da suposição de que o peso corporal está inteiramente ligado a um controle voluntário. E essas suposições, elas estão em desacordo com um corpo de evidências científicas que foram desenvolvidas agora nas últimas décadas. Então, eu trouxe aqui algumas lacunas entre as evidências científicas atuais e os equívocos na narrativa pública sobre a obesidade. Essas evidências, elas foram retiradas de uma declaração conjunta de um grupo multidisciplinar de especialistas internacionais, incluindo representantes de organizações científicas, publicados agora em 2020, com o objetivo de informar evidências atuais para nós, profissionais de saúde, para que a gente possa ajudar em uma nova construção da narrativa pública sobre a obesidade. Então, o primeiro equívoco é que o peso corporal é resultante
de uma simples equação de calorias ingeridas menos calorias eliminadas. Como foi exposto já aqui hoje, a ingestão alimentar ela é dependente de uma interação complexa de hormônios e neuropeptídeos, orexígenos e anorexígenos, aliada também a aspectos sociais e emocionais, e nenhum desses aspectos está sob controle voluntário. Então, da mesma forma que o gasto energético, isso é, a atividade física diária, ela também não está, o nosso gasto energético diário, ele também não está sob controle voluntário, né? Então, a nossa atividade física diária, ela contribui com cerca de 30% do gasto energético diário total. De 60% a 80% desse gasto energético, ele é oriundo da taxa metabólica basal, que é influenciada por um fator genético, e 10% da termogênese induzida pelos alimentos, que é aquele aumento do metabolismo que nós temos após uma refeição. Então, quando a gente coloca nesse indivíduo uma restrição alimentar, a gente acaba reduzindo tanto o gasto energético basal como a termogênese induzida pelos alimentos também. Então, a gente acaba reduzindo ainda mais o gasto desse indivíduo. E o que nós temos de evidência é que existe um poderoso sistema homeostático e preciso de manutenção do peso corporal, que é esse sistema regulatório. E esse sistema regulatório que a gente acabou de discutir, ele pode neutralizar os esforços voluntários para reduzir o peso corporal, ativando respostas biológicas compensatórias muito potentes relacionadas às mudanças no gasto energético e nas modificações do apetite. E essas adaptações biológicas, elas podem persistir a longo prazo após a perda do peso e continuarem mesmo após a recuperação parcial desse peso. Então, aqui fica uma outra reflexão. Como que nós, profissionais de saúde, estamos fazendo para contribuir para que essas respostas compensatórias, né, não aconteçam? Então, a gente precisa pensar se o déficit calórico que a gente está impondo, se ele realmente vai ser tão benéfico, se a gente não pensar nessa adaptabilidade que o corpo humano tem em relação a essa restrição energética. O segundo equívoco, né, entre as evidências científicas e a narrativa pública sobre a obesidade é que a obesidade é causada principalmente por comer em excesso voluntariamente e por um estilo de vida sedentário. Embora esse conceito possa parecer uma conclusão direta, especialmente relacionadas às nossas experiências pessoais comuns, que todos nós já tivemos de flutuações de peso corporal durante diferentes períodos da vida, as evidências científicas, elas apoiam uma situação um pouco mais sutil. As evidências atuais, elas apontam que as adaptações metabólicas compensatórias, elas mantêm um gasto de energia relativamente constante entre as populações humanas e em vários níveis de atividade física. Por exemplo, um estudo canadense que foi apontado nesse consenso, né, de Rubino e colaboradores, ele mostrou que ele avaliou o nível de atividade física de meninas com obesidade e verificou que as meninas que tinham obesidade, elas deram mais passos por dia quando comparadas com meninas com peso normal. Então, aquelas com obesidade, elas não tinham menos atividade física e, por isso, estavam com obesidade. Essa relação direta não pode ser explicada. E um outro estudo citado também nessa declaração de Rubino e colaboradores foi um estudo que verificou que, apesar dos níveis substancialmente mais altos de atividade física, o gasto energético diário total entre caçadores das savanas da África, hoje, ele é muito semelhante ao gasto energético total de adultos que vivem em cidades modernas da Europa e dos Estados Unidos, onde a prevalência de obesidade é alta. Então,
Esses e outros estudos, eles sugerem que outras possíveis causas e contribuintes para a obesidade exerçam um papel mais expressivo na sua gênese, né, como os fatores genéticos, de origem alimentar, muitas causas que estão sendo evidenciadas também são relacionadas à privação do sono, à disritmia circadiana, muito causada pela nossa sociedade, né? Relacionadas ao estresse psicológico, desreguladores endócrinos, medicamentos, efeitos intrauterinos e intergeracionais. Então, são muitas outras causas de obesidade, né, que por muitas vezes são pouco investigadas nos nossos atendimentos e que precisam ser melhor exploradas, porque, ao contrário do senso comum, o que as evidências atuais apontam é que atitudes como comer demais e reduzir a atividade física quando presentes podem ser sintomas ao invés de causas básicas da obesidade. Então, o que a gente está trazendo aqui nesse curso é uma proposta de tentar tirar o nosso foco desse binômio atividade física-dieta para outras questões envolvidas na obesidade que a gente precisa estar avaliando melhor. O terceiro equívoco, né, é que a obesidade é uma escolha de estilo de vida. E especialmente nas redes sociais, esse discurso é muito presente e colocado como uma verdade absoluta, né? Mas o que a literatura mostra é que pessoas com obesidade geralmente reconhecem a obesidade como sendo um sério problema de saúde, ao invés de uma escolha consciente. Mais de 2/3 de 3.000 indivíduos com obesidades pesquisados no estudo Action consideraram que a obesidade era igual ou mais grave do que outras condições de saúde, incluindo a pressão alta, diabetes e depressão. E dados os efeitos negativos da obesidade sobre a qualidade de vida, os riscos bem conhecidos de complicações graves, né, e redução da expectativa de vida associada a essa condição, é um equívoco definir a obesidade como sendo uma escolha pessoal. E para finalizar. Ah, não, desculpa, para finalizar, não. Aqui ainda é o quarto equívoco. É que a obesidade é uma condição e não uma doença. O que a literatura coloca, né, as principais organizações de saúde mundial, elas definem a obesidade como uma doença, ou como pelo menos um processo de doença, uma vez que ela apresenta sinais ou sintomas bem específicos, como o aumento da adiposidade, a redução da qualidade de vida, o risco aumentado para novas doenças e complicações, e uma fisiopatologia bem caracterizada, por exemplo, a presença de inflamação, de resistência à insulina, alterações nos sinais hormonais que regulam a saciedade e o apetite. No entanto, o que existe é uma inadequação dos critérios diagnósticos atuais, como eu já discuti no início dessa exposição. Quando nós diagnosticamos a obesidade apenas pelos limiares de IMC, que é como nós fazemos na maior parte das vezes na nossa prática clínica, nós acabamos rotulando como doentes muitos indivíduos que não têm nenhuma evidência atual de doença. Então, esse consenso, né, ele também traz a necessidade da definição de novos critérios diagnósticos para a obesidade que não sejam pautados no IMC. Então, a ideia é, a obesidade é uma doença sim, mas nós estamos errando na forma de fazer o diagnóstico. Nós precisamos olhar para todas essas outras questões de redução de qualidade de vida, inflamação, resistência à insulina, sinais neurais regulando fome e apetite, apetite e saciedade, para então diagnosticarmos a obesidade como uma doença. Só pelo IMC, ela é uma condição. E, agora sim, para finalizar, o quinto equívoco é que a obesidade grave é geralmente reversível comendo voluntariamente menos e se exercitando mais. Essa suposição também não é suportada por evidências.
Como nós vimos, o peso corporal e a massa gorda, eles são regulados por inúmeros mecanismos fisiológicos que vão além da ingestão voluntária de alimentos e a prática de exercício físico. Assim, tentativas voluntárias de comer menos e se exercitar mais, elas rendem poucos efeitos sobre o peso corporal na maioria dos indivíduos com obesidade grave. Porque quando a massa gorda diminui, o corpo responde com um gasto energético de repouso, reduzindo o gasto energético de repouso e fazendo mudanças nos sinais que aumentam a fome e reduzem a saciedade, né? Então, como uma redução na secreção da leptina e um aumento na produção de grelina. E no que diz respeito à cirurgia metabólica, que muitas vezes é referida como uma saída fácil, né, com base na errônea suposição de que intervenções mecânicas acabam restringindo a ingestão de alimentos porque os indivíduos não são disciplinados para alcançar por conta própria, na verdade, a cirurgia metabólica, ela atua em inúmeros efeitos metabólicos opostos a essas respostas fisiológicas compensatórias desencadeadas pela redução ponderal induzida somente por dieta. E isso sim acaba promovendo uma maior perda de peso a longo prazo, devido a essas alterações pós-operatórias favoráveis nos hormônios gastrointestinais, na sinalização dos ácidos biliares, né, na colecistocinina, nas mudanças na microbiota intestinal, na absorção e utilização de glicose pelo intestino, na sensibilidade à insulina, dentre outros. Não é só porque ela impede que a pessoa coma mais, mas ela faz toda uma mudança nesse metabolismo compensatório, e é por isso que são os melhores efeitos, né, que a gente tem de perda de peso a longo prazo para indivíduos com obesidade grave. Então, essas foram as referências, né, da exposição de hoje. Eu sugiro que vou deixar essas referências aqui na plataforma e sugiro que vocês possam dar uma lida, porque acaba ampliando um pouco mais a nossa visão. E, para finalizar, eu trouxe uma reflexão proposta pela nutricionista Paola Alteia, que é uma renomada nutricionista que atua na área de nutrição comportamental e tem esse perfil no Instagram chamado Não Sou Exposição. Olha só o que ela instiga. Você já se sentiu um fracasso por não ser capaz de segurar o xixi indefinidamente? Ou já tentou passar vários dias sem dormir através da sua força de vontade? Você já abriu mão de tomar água com muito foco e determinação? Não parece estranho tentar vencer o corpo através da nossa própria força de vontade? Pois então, por que as pessoas acham que com comida funciona diferente? A fome, ela é uma necessidade fisiológica inegociável. Quer dizer que, por maior que seja o nosso foco ou a nossa disciplina, nós nunca conseguiremos ganhar dos sinais do nosso corpo, porque eles são muito poderosos. E isso não é um fracasso, vergonha, nem derrota. Isso é algo normal e natural. A cultura da dieta nos faz acreditar que fechar a boca depende de nós, fato que não poderia ser mais falso. Não existe alimentação saudável sem respeito às necessidades do corpo, todas elas. Então, com base nessas reflexões, né, e na exposição de hoje, eu vou colocar uma atividade lá no chat para ouvir um pouquinho as reflexões de vocês, assim a gente consegue trocar uma ideia por lá. Eu agradeço muito pela atenção e até mais.